noite, herdeiros. Como que vocês estão? Então, passei aqui, né, pra gente conversar sobre liberdade, né? A liberdade foi o tema é o tema dessa semana, né? Na mentoria do Jogo da Vida, onde eu participo. E tem um barulho aí ao fundo, tá? Que é das minhas filhas, que o quarto dela é ao lado do meu. E o que acontece? Elas estão ali treinando, né? Ali pra aprender as sílabas. E a gente vai conversando por aqui, tá? Então não se incomode com barulho, tá bom? E para começar a falar sobre liberdade, primeiramente eu queria ler Gálatas 5. Gálatas 5:1, que fala assim: para tal liberdade é que Cristo nos libertou, portanto mantenham-se firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Prestem atenção, eu, Paulo, digo-lhes que se vocês forem circuncidados, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Ou seja, foi para a liberdade que Cristo se manter firme, né? Se manter firme. E que quando a gente se submete à escravidão, a gente anula aquilo que Jesus veio fazer, né? Que ele veio nos libertar de quê? Do inferno, né? Ele veio nos dar a possibilidade de vida eterna. Então, quando a gente se submete à escravidão, ou seja, a escravidão do pecado, a escravidão da mentira, a escravidão de não governar nossas próprias vidas, a escravidão de não buscar querer fazer algo novo, né? Isso é muito forte, pessoal. Então, já começamos aí com um ponto muito forte, que é, deixa eu dar uma compartilhada aqui, que é a gente ignorar, né? A gente ignora o que Cristo veio fazer aqui na Terra, que foi literalmente nos libertar, nos dar liberdade. A gente foi condenado ao inferno e Cristo veio aqui nos dar liberdade. Quando a gente escolhe ir para o inferno, porque sim, é uma escolha, a gente se submete a ser escravo de várias coisas e ao se submeter a gente anula aquilo que Cristo veio fazer para nossas vidas. Então é uma escolha você ir para o paraíso, é uma escolha você governar nesse paraíso e é uma escolha você ir para o inferno. Então é tudo sobre a liberdade. Cristo veio nos dar a liberdade de escolher. Ó, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. A gente poderia falar a noite inteira só sobre o que Cristo nos deu, a liberdade que Cristo nos deu, né? Porque ele nos amou de tal maneira que veio à Terra só nos libertar. Ou seja, olha que amor maravilhoso. Ele poderia dizer assim: não, vocês vão me amar, vocês vão pro paraíso, custe o que custar, né? Mas ele veio e só fez assim: vai custar a minha vida e depois vocês decidem o que vocês querem de fato, né? Ou seja, o amor dele é tão maravilhoso por nós, o amor de Deus é tão maravilhoso por nós, que ele deu seu único filho para nos dar liberdade, porque muito antes disso ele já tinha nos dado o livre-arbítrio, né? Para que a gente escolhesse o que a gente quer. Olha que Deus maravilhoso que nos deu a liberdade de a gente escolher se a gente quer amar ele, da gente escolher se a gente quer acreditar nele, da gente escolher exercer fé nele. Olha que Deus tremendo. E mesmo ele tendo o poder de nos fazer qualquer coisa que ele quiser, mesmo assim ele nos dá o livre-arbítrio. Ele faz com que, através de Jesus, faz com que a gente tenha o livre-arbítrio, com que a gente tenha a liberdade e tenha o direito à escolha, né? Isso é tremendo. Hoje eu tava na academia e assim, eu comecei a correr, né, com a mentoria 5 quilômetros. E o que acontece? Eu tava correndo. E aí eu falei assim: tá, mas eu quero fazer algo mais. Eu quero ganhar massa magra. Eu quero, de fato, ter mais um shape e tal. E eu falei assim: vou entrar pra academia, né? Mas
Não adianta eu ir 3 dias só. Eu preciso pagar o preço, né, da liberdade, né? Então eu comecei, agora tô indo todos os dias. Durante esse mês eu já fui aí 3 semanas, durante o mês inteiro, né? Então, hoje nesses dias todo, a semana passada, eu fui fazer abdominal que tinha na minha série de exercícios e eu fiz 5 abdominais e eu falei assim, caramba, eu não governei, né? Eu deixei o meu sentimento de eu não consigo fazer com que eu não terminasse aquela sequência e eu pulei para outra máquina, para outro exercício. Mas hoje eu falei assim, eu não vou ser escrava dos meus sentimentos. Eu não vou deixar com que os sentimentos governem a minha vida. Porque muitas das vezes a gente tem sentimento, mas a gente não quer aquilo, a gente não quer ter e a gente também não quer ter aquele sentimento. E por que a gente continua tendo? Porque a gente continua alimentando. Aquele sentimento vem e é tipo como se fosse assim uma escravidão. A gente perde a liberdade e deixa com que o sentimento nos governe, né? E aí eu falei assim, não, hoje eu vou fazer. E eu fiz 5 repetições de 12. E eu comecei a negociar comigo mesma, ou seja, eu tava comprando a minha liberdade dentro da minha cabeça. Olha que louco isso. E eu tava, não, a gente vai fazer mais 5, então a gente vai fazer mais 7 de início, a gente vai descansar tantos minutos e a gente vai fazer mais 5 pra fechar 12. E assim eu fui. E sabe que quando eu tava quase nas últimas, me veio a sacada assim, boa noite, Júnior. Aí quando eu tava na última repetição de 12 pra fazer os abdominais hoje na academia, me veio a seguinte sacada. Caraca, não é sobre o exercício é horrível, é ruim demais você fazer exercício. Mas é o quanto eu tô governando a minha vida, sabe? Porque pra mim, antes eu dizia assim, eu julgava quem ia pra academia. Eu falava tipo assim, pra que essa vai pra academia, hein? Tal, e tem várias pessoas que vão pra academia buscando ficar bonitas de corpo e tal, e nada contra, né? Mas tem várias pessoas que vai pra academia, como eu tô indo pra academia, não é sobre ter um shape, não é sobre isso. É sobre eu exercer o governo de dizer assim, não é porque eu não tinha o hábito que eu não posso ser essa pessoa que governa. Não é porque eu não cuidava da minha alimentação, da minha saúde, que eu não posso ser essa pessoa. Ou seja, eu comecei a governar sobre a minha alimentação, sobre a minha saúde. E aí, na última repetição, eu falei assim, caramba, como é maravilhoso, como é gostoso a sensação, sabe, de você dizer assim, caramba, eu consigo. A cada repetição que eu completava 12, eu falava assim, caramba, Mariana, tu conseguiu governar, tu conseguiu fazer 12 abdominais. E não é sobre os abdominais em si, é eu me propor a fazer algo e conseguir finalizar e ter o governo daquilo. Pra mim isso é maravilhoso, é sensacional, é micro resultados, sabe? Porque se me dissesse assim, Mariana, vamos na academia, eu dizia, vou nem, chegar a passar nem na porta, não queria passar. E se eu passasse, tava julgando quem tava lá dentro treinando. Ou seja, olha o governo que eu já comecei a exercer sobre a minha vida. Olha a liberdade de hoje poder ir na academia a hora que eu quero, fazer os exercícios e governar. Isso é maravilhoso, né? Eu já vou entrar com vocês aqui no tema liberdade, né? Mais a fundo, né? Então, o livro dessa semana é 2 Samuel e a gente leu o capítulo 22, né? Que fala do exercício também da liberdade. E aí um dos códigos que eu peguei, né, dentro da mentoria, que é o seguinte: a liberdade é o desejo da alma, a liberdade é o próprio Deus dentro da gente, né? E eu falei assim, caramba, é isso mesmo, sabe por quê? Porque ele nos deu o filho dele para vir comprar a nossa liberdade. E quando a gente escolhe não governar, a gente anula o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Ele veio nos dar a liberdade de ir para o céu,
de escolher entre o céu e o inferno. E eu falei assim, faz todo sentido. E literalmente a nossa alma clama por liberdade, sabe? A nossa alma, eu acho que ela fica assim dizendo, rapaz, porque essa pessoa não acorda, hein? Essa pessoa deveria tá acordando cedo, trabalhando, se esforçando para ter condições melhores, para ter liberdade financeira, geográfica. E a gente insiste em ser escravo, porque a gente não consegue governar sobre a nossa cama, sobre o nosso sono. Essa semana eu peguei minha esposa dizendo assim, como eu amo dormir. E aquele drive ia entrar em mim. E eu já fiz assim, não, deixa pra dormir quando morrer. Porque a gente tem a sensação, né? Foi colocado esse drive na gente desde pequeno que dormir descansa. E sim, descansa, renova. Mas a gente só descansa dormindo porque durante o dia a gente não tá desfrutando. Porque se durante o dia a gente tá desfrutando, a gente tá conectado, a gente tá renovado em Jesus, a gente tem um sono muito mais gostoso. A gente não quer ficar agarrado na cama, sabe? A gente vai dormir, mas a gente já tá louco pra acordar, pra governar, sabe? Então eu entendi que quando eu quero estar agarrada na cama, ai, como é bom estar dormindo, isso e aquilo, é porque eu não tô governando o meu dia, eu não tô governando a minha vida, porque a vida é boa demais, gente, pra gente dizer assim, eu vou dormir, ai, tipo, eu acordo 3 horas da manhã e fico assim, tomara que esse sol apareça logo, para que eu comece a governar minha vida, para que eu comece a exercer governo. E a partir do momento que eu entendi que a minha vida já é uma liberdade, que Cristo comprou ela, eu amo muito mais a vida. Aí o primeiro código que eu anotei foi assim: a liberdade é inegociável, pois não tem como você não querer isso. Hoje a gente tem uma falsa liberdade, né? Que é a liberdade onde as pessoas dizem assim, o país é democrático, o país é isso e aquilo. Só que de fato a gente não tem total liberdade. Por quê? Porque se o mundo, as pessoas do mundo têm total liberdade, e as pessoas que governam não vão fazer aquilo que eles querem, né? Então a gente tem uma liberdade, entre aspas, assim, que eu falo assim de forma geral, de liberdade de leis, essas coisas, tá? E aí, o segundo código é ramificações da liberdade geográfica e financeira, emocionais e espirituais. Porque essas são as ramificações de liberdade, né? Geográfica, financeira, emocional, espiritual. A gente precisa ter liberdade nessas principais tópicos que eu falei agora para vocês. Espiritual, a gente precisa ter liberdade, porque a gente é escravo, a gente tem babás literalmente, porque a gente só muitas vezes acha que a gente só consegue se conectar com Deus se um pastor falar com a gente, se alguém traduzir a mensagem de Deus. A gente é escravo daquelas pessoas. E você fala, isso é uma coisa ruim? Muitas das vezes se torna, sabe por quê? Porque as pessoas param de buscar diretamente com o Senhor para buscar do pastor, para buscar da pessoa ali que é profeta. Você tem que se conectar direto com a fonte, primeiramente buscar da fonte. Isso não vai impedir que Deus use pastores, profetas para falar com você, mas se você buscar todos os dias dele, escutar ele no seu coração, isso vai ficar um pouco difícil de acontecer, sabe por quê? Porque você já recebeu a palavra diretamente dele. A financeira, tenha várias fontes de renda, é isso que eu tenho buscado construir, várias fontes de renda, para que eu não dependa só de um veículo só, porque quando a gente só tem um valor que entra só pelo lugar, que acontece, a gente não é liberto, a gente é escravo. Liberdade financeira também, pessoal, é você não colocar a mão, você gerar várias turbinas para que você não coloque mais a mão naquele negócio, e aquele negócio gere renda ativa para você, renda passiva, sem você precisar colocar a mão. Liberdade geográfica é
o Pablo falou o seguinte, né, que quando você viaja, quando você conhece outros lugares, aquilo cria trilhas neurais, né, na sua mente. Porque é coisas novas que você tá visitando, que você tá acessando, é culturas novas, é códigos novos que você tá pegando. E isso, pessoal, não é só viagem para fora, não é só viagem dentro do Brasil, mas às vezes é um restaurante que você... É também um restaurante que você nunca frequentou porque tem bloqueio de escassez, dizer, não, aquilo é muito caro, não vou e tal, não posso. O fato de você só ir visitar um novo restaurante já vai te proporcionar uma experiência diferente. Você já vai ter um código diferente, você já vai ter uma sensação diferente. Então é assim fundamental você ter novas experiências, ser libertos em ter novas experiências, porque a gente geralmente quer ficar, eu quero ficar nessa cidade para sempre, eu não quero ir embora daqui, aqui é muito bom, aqui tem meus amigos de infância, aqui tem meus familiares e tal. E você não vive experiências porque você tá dentro de uma bolha. E Deus não lhe chamou para isso, para você viver dentro de uma bolha. Ele quer que você coma e beba o melhor dessa terra em todos os lugares que você for. E liberdade emocional, né? Liberdade emocional, pessoal, é literalmente a gente começar a parar de depender de pessoas, necessidade de aprovação, bloqueio de não merecimento. Sabe uma coisa que eu tinha e que eu achava, eu sou sem bloqueio, eu não tenho bloqueio nenhum. E eu tinha e tenho ainda, tinha até ontem, o bloqueio emocional. E não é do meu esposo, é da irmã dele, é do irmão dele, ou seja, porque a vida inteira, né, que eu sou casada com ele, a gente sempre teve essa proximidade com a família dele. E o que acontece? Eu sempre tive o bloqueio deles me aprovarem algo, sabe? Aquele coisa de você querer ser boazinha, essa pessoa é boazinha. E eu sempre tive essa necessidade, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha essa necessidade. Até eu descobrir e aprender sobre os bloqueios de necessidade de aprovação. Aonde eu comecei a juntar os pontos. Ou seja, esses dias eu me peguei fazendo uma coisa e quando eu entendi que aquilo não era que eu precisava fazer naquele momento, mas eu ia fazer aquilo só pra agradar aquela pessoa. Ou seja, eu falei, caramba, eu não vou fazer isso. E nossa, doeu, sabe? Fazer com que eu mesmo não precisasse da aceitação, porque as pessoas nem sabem que eu tenho esse bloqueio, né? Só vocês estão sabendo agora, mas não conto pra ninguém, tá bom? Mas eu tinha esse bloqueio de necessidade de aprovação deles. E eu falei, caramba! E eu não sabia. E eu falava assim, eu não sei quais os bloqueios que eu tenho. Eu não tenho um bloqueio. Sabe, eu sou uma pessoa super liberal, super gente boa. E quando eu fui descobrir, o bloqueio que eu tinha, necessidade de aprovação dos meus familiares. E várias pessoas têm, mas elas nem sabem. Muitas vezes a gente faz coisas por impulso e a gente acha que a gente é impulsivo, a gente é ansioso. E não é, o bloqueio de necessidade de aprovação. E isso assim tá fazendo eu me libertar de uma forma assim que eu tô começando a me autogovernar nas emoções. Outro bloqueio que eu tinha era a necessidade de aprovação também. Esse aí tava claro, né? Que é o seguinte, eu ficava tipo, se eu fosse sair na rua, eu precisava colocar 1, 2 roupas. Por quê? Porque eu ficava imaginando como é que a pessoa tava me vendo. Ou seja, será que aquela pessoa tá pensando o que de mim com essa roupa? Tipo, isso eu falava assim, sério que eu tô pensando isso? Boa noite, Igor. Então eu ficava assim, tipo, sério que às vezes a pessoa não tava nem pensando na roupa que eu tava vestindo, né? No jeito que eu tava me portando. Porém, a minha necessidade de aprovação era tão grande, né? Que eu colocava aquilo na minha cabeça e eu ficava brigando comigo mesmo, né? Então, quando eu descobri que isso era necessidade de aprovação, nossa, me libertou. Hoje eu tô nem aí. Se eu tiver roupa suja, se eu não tiver e tal, eu consegui me libertar, sabe? E isso tem sido maravilhoso. E isso é um ponto da liberdade, né? Que é a liberdade emocional.
E quando você se liberta emocionalmente, você não depende da aprovação de ninguém, porque você não precisa, você já foi aprovado por Deus, né? Então você não precisa da aprovação de ninguém, você já foi aprovado. E a gente usa disso porque desde criança a gente teve que a mãe aprovar, o pai aprovar. E hoje eu tenho vivido isso com meus filhos, né? Fazendo de forma... E as minhas mais velhas têm isso já, sabe? Instalado. Que é a necessidade de aprovação. Elas estão constantemente buscando que eu aprove elas fazer algo. E eu tenho cortado isso nelas. Porque eu tenho me libertado e eu não quero que elas sejam esse tipo de pessoa que busca a necessidade de aprovação dos pais. Como eu fui. Esses dias eu tava assistindo um documentário e... tinha 2 irmãos. Deixa eu contar brevemente pra vocês. E um tava trabalhando na madeireira que ele construiu desde criança com o pai dele, né? E aí ele se machucou e um negócio de disparar prego, né? De pregar prego, perfurou a cabeça dele e alguns órgãos dele. Caiu em cima dele e tal. E aí o que aconteceu? Ele precisava de um transplante de rim. E ele tinha outro irmão. Os pais deles faleceram. E deixou a construtora para eles dois como sócio. Mas o irmão que mais trabalhava com o pai ficou cuidando da administração. E o outro irmão queria vender aquele negócio, pegar a parte dele e investir em outra coisa. Queria fazer novas coisas, né? E o que aconteceu? O irmão precisava de um transplante, então ele queria fazer com que o irmão dele, ele desse o rim ao irmão dele, em troca que o irmão dele vendesse a agência, a madeireira, e dividisse com ele ali a parte que cabia a ele, né? E o irmão se recusou porque falou que ali era uma herança do pai dele, que o irmão dele nunca tinha trabalhado e tal. E aí o irmão dele falou pra ele, sabe por quê? Eu quero vender porque no leito de morte o nosso pai falou assim pra mim, que você era um covarde porque você nunca teve coragem de se arriscar, sabe? E assim, o pai dele falou isso, mas eu acredito que o pai dele nunca incentivou ele se arriscar em outras coisas, né? Então ele falou que o filho dele era covarde por não se arriscar em outras coisas. E o irmão dele queria a parte dele do negócio para poder se arriscar em outras coisas, conhecer novas áreas. E literalmente me veio um código nessa hora do documentário que é: quando a gente se dedica a nossa vida inteira para algo, a gente fica escravo daquilo, a gente perde a nossa liberdade. E o irmão dele poderia estar sendo um pouco, não vou dizer egoísta, sabe por quê? Porque ele estava governando a vida dele e ele tinha o direito de vender a herança e pegar a parte dele. Só que o irmão dele estava tão preso ali, aquele negócio, porque era do pai dele, que se esqueceu de governar a própria vida, viveu na sombra do pai dele. E hoje a gente tem várias pessoas assim, vários adultos assim, escravo da sombra do pai. Mora com o pai até com 30 anos, mora com o pai. Eu conheço um rapaz que ele tem 45 anos e ele mora com a mãe dele. A mãe dele já é idosa. E esses dias ele ligou pra minha esposa, eu tava irritada, né? Eu peguei e falei assim pra ele: caramba, fulano, tu com tantos anos, tu não casou, tu não tem filhos, tu vive na cola da tua mãe. O que tu fez da vida? Passou a vida inteira na sombra da tua mãe, não fez nada. E é literalmente essas pessoas. Ele é uma pessoa boa e tal, né? Só que ele é uma pessoa que não exerceu o governo. Então, 45 anos da vida, né? Sem fazer nada de útil pra ninguém, sem ter construído uma família, sem ter sido amado por ninguém ou amar alguém, sem ter tido um relacionamento com alguém, sem ter deixado uma herança para as pessoas que vão ficar da próxima geração, né? E é isso que os adultos de hoje se transformaram, porque os pais de antigamente fizeram com que os filhos fossem a sombra dele. Você vai fazer a faculdade que eu quero. E eu tinha isso também, eu falava assim para meus filhos: você vai fazer a faculdade que eu quero, você vai ser médica, tudo que eu não consegui realizar, a outra vai ser delegada, que era um sonho meu ser delegada, né? Mas eu não exerci governo e quando eu vi que era difícil estudar, eu larguei de mão, né? E aí,
eu queria colocar isso para minhas filhas. E quando eu aprendi que os meus sonhos não podem se tornar obrigações dela, eu falei assim, eu nem pergunto mais assim para elas, e aí, o que você vai ser? Eu repito para elas toda vez, você é imagem e semelhança do Criador, você já é algo, você vai escolher exercer uma profissão. Eu tô constantemente lembrando isso a elas. Por quê? Para que essa próxima geração, a geração que vai ser das minhas filhas, não seja de pessoas escravas, não seja de pessoas que vivam dentro de uma bolha, que pensem só no seu umbigo, que tenham liberdade de fato, de dizer assim, não, eu vou governar minha vida para que a minha vida seja de espelho para outras vidas, para que eu seja a resposta para alguém. É isso que os pais de hoje têm que se levantar para fazer. É treinar os seus filhos para que eles não pensem só em si, porque Jesus veio aqui na terra e ele não pensou só nele, ele pensou em libertar um povo, libertar um mundo. Então a gente não pode ser egoísta a esse ponto. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Então esse é o 5º passo da liberdade, né? E eu quero continuar aqui com vocês, que é liberdade emocional não é ter ninguém te segurando. Ou seja, você não tem ninguém te segurando, mas segurando que eu falo fisicamente, mas você faz com que as pessoas te segurem emocionalmente. Ou seja, muitas das vezes as pessoas nem sabem que elas te seguram emocionalmente, sabe? Porque você mesmo criou dentro da sua cabeça uma emoção que virou um sentimento, e aquele sentimento aprisiona você, e a outra pessoa nem sabe que tá te segurando, sabe? Às vezes alguém falou algo errado, falou algo que não devia, e você, por ser fraco emocionalmente e não dominar suas emoções, por ser mimizento, escravo, você tomou aquilo como dor e você guardou aquilo, e aquele sentimento faz com que você escravize você e escravize a outra pessoa. Você não é liberto emocionalmente por causa de coisas que você não teve o discernimento de contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquela pessoa deu o melhor que ela tinha. Pronto, tchau. Né? E outra coisa é, a liberdade é perigosa. Por quê? Porque quando você tem a liberdade, você não quer ser mais escravo. E quando alguém vem fazer você de escravo, você já fala assim, olha, já dá logo na telha. Eu não aceito mais isso aqui não me cabe mais aqui dentro, e você fica insuportável ao nível de as pessoas disserem, essa pessoa só quer ser, essa pessoa, sabe? Não é mais aquela pessoa mudou, aquela pessoa isso, aquela pessoa ficou soberba, aquela pessoa ficou egoísta. E não, é você sabendo que a liberdade é boa demais para você desperdiçar por coisas, por pessoas que querem te aprisionar dentro de uma bolha. E um exemplo disso é o que aconteceu comigo, que tem acontecido comigo. Eu não tomo refrigerante desde outubro do ano passado. E quando eu sento na mesa com alguns familiares que tomam refrigerante, com meu esposo, aqui dentro de casa todo dia tem uma Coca-Cola. Porque eu escolhi mudar isso em mim. Mas ele, pelo um tempo, ele até parou, tal. Eu consegui gerar alguns bloqueios nele, que era ruim e tal, que muito açúcar e tal. Mas depois, como ele não exerceu o governo, ele voltou, né, viciado em açúcar, voltou a consumir. E o que acontece? Ele não insiste que eu tomo Coca-Cola. Mas se eu vou na casa de familiares, tem aquele negocinho, sabe? Que se você não tomar é porque você enricou, é porque você não quer mais comer na casa dos familiares e tal. E aí eu tive que exercer minha liberdade, falar assim, não, só que é uma escolha minha, eu não quero mais isso que vai me tirar 5 anos, que vai me tirar 1 ano, que vai me tirar muito tempo de vida aqui na terra, que eu posso aproveitar, treinar meus filhos e ajudar outras pessoas. Eu não quero mais isso pra mim, sabe? E eu tive que bater o pé e dizer que eu era livre, que eu não precisava mais daquilo. E muitas das vezes, pra você ter essa liberdade, você vai ter que fazer isso,
sabe? Você vai ter que exercer sua liberdade. Por isso que a liberdade é tão perigosa. Porque muitas das vezes vai deixar você só, porque as pessoas amam ser escravo. Elas não querem pagar o preço para ser liberto, porque elas falam assim: ah, é ruim demais lutar por isso. É melhor ser escravo. Escravo eu tô no comodismo, sabe? Então muitas das vezes você vai se pegar só a liberdade, mas é maravilhoso ser liberto. Não desistam. Vale a pena. Então, a liberdade, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que o paraíso você acessa por crer em Cristo, né? Por exercer fé nele, que ele é filho de Deus e que ele veio aqui à terra, foi enviado por Deus para vir e morrer na cruz por nós. Quando você exerce essa fé nele, você acessa o paraíso. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que o reino é tomado por esforço, porque dentro do paraíso também tem os governantes. E para você ser um governante dentro desse governo, você precisa começar a iniciar a governar aqui na terra. E um exemplo disso é que, se você ler a Bíblia, todas as passagens, todos os livros falam de batalhas, de lutas, né? Que soldados brigavam contra filisteu, judeus, ou seja, todo o território sempre foi tomado naquele tempo por guerra, né? Então não ache você que para você ter liberdade você não vai ter que lutar. Você vai ter que lutar com você mesmo. Na maioria das vezes é com você mesmo. E outro ponto muito importante é que a liberdade nunca é tomada ao tudo de uma vez. Não ache que você vai dizer assim: ah, eu vou mudar isso aqui, tudo hoje. Não vai, você não consegue. Tem que ser aos poucos, tem que exercer liberdade, tem que exercer governo, para que aquilo se torne um hábito, para que a liberdade se torne um hábito na sua vida. E assim é feito hoje nos países, né? A liberdade é tomada aos poucos. Seja elas para te dar a liberdade totalmente, ou seja elas para diminuir a liberdade, né? Outro código é: a liberdade é tomada aos poucos, você só vai ficar brava quando voltar a ter liberdade. Ou seja, a gente é escravo de várias coisas, né? Então, a gente só sente falta da liberdade, a gente só entende o que é liberdade quando aquilo que a gente fazia começa a ser proibido. A gente falava: caramba, eu tinha liberdade, agora não tenho mais. Eu preciso tomar isso aqui. Então a gente só sente falta da liberdade, porque a liberdade é para ser algo tão natural, tão maravilhoso, que foi o próprio Jesus que veio aqui na terra nos dá isso. Mas a gente se permitiu ser escravo de tantas coisas que a gente, até as coisas que nos tornam escravidão, quando alguém diz assim: ó, tu não pode fazer mais isso, e a gente para de fazer aquilo, é que a gente para e entende que a gente tinha liberdade em fazer algo. Um exemplo disso foi na pandemia. A gente tinha liberdade de ir e vir a hora que a gente quisesse. E na pandemia aquilo era necessário naquele momento, e a gente perdeu essa liberdade de ir e vir, né? O dia que a gente quisesse, o horário que a gente quisesse. E a gente sentiu tanta falta, mas tanta falta, não foi? Então esse é um exemplo claro que a gente só... Boa noite, Adriana. Esse é um exemplo claro que a gente só sente falta da liberdade quando a gente tem ela e perde ela. E a gente fica louco: meu Deus, eu tinha liberdade, agora eu não posso mais. Então aproveite a liberdade e não seja escravo. Outro código é: em tudo na sua vida você tem alguém que manda em você. Vocês querem um exemplo? A gente tem babá desde que a gente nasceu, né? Se as pessoas são como eu, né? Que não, a minha mãe não tinha condições de me dar uma babá, mas ela era a própria babá, né? Porque ela exercia o papel de mãe, de dona de casa e de babá. E era todo o tempo nos dando algo, nos cuidando, isso e aquilo. E acabou que elas não treinaram a gente, elas criaram a gente, né?
E hoje eu busco fazer de uma forma diferente. E claro, elas deram o melhor que elas podiam, porque era o treinamento que elas tinham, né? Pelo menos da minha mãe foi o treinamento que ela teve. E hoje eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses e eu tenho agido totalmente diferente com ele. Se ele cair, eu não vou mais lá buscar ele, eu chamo ele, eu trago ele, né? Chamando ele, ó, levanta, vem aqui e tal. Você é amado, venha cá. Para que eu mostre para ele que ele tem a liberdade de se levantar antes de eu ir buscar ele, sabe? Porque a gente prende tanto a liberdade dos nossos filhos, deixa tanto eles dependentes da gente, que se ele cai, ele tem a necessidade de esperar a gente ir lá, e ele só para de chorar quando a gente tá penando, não chore mais e tal. E aí eu percebi algo com isso, eu percebi que meu filho tinha isso, ele tava começando a ter isso, que era o fato de ele cair, uma besteirinha, assim, tropeçar em alguma coisa, cair. E ele só parar de chorar se eu fosse até lá e dissesse, chore não, meu amor e tal. E eu comecei a cortar isso. Eu chamo ele, aonde ele tiver, que ele cair, ele vai vir até a mim. E quando ele chegar, eu vou dizer, tá bom, pare de chorar, foi só uma queda de leve. E é importante a gente começar a fazer isso para que a gente comece a dar aos nossos filhos a liberdade de fato, de ele entender que ele vai cair, mas ele vai se libertar, porque ele tem liberdade para isso. Outro ponto, pessoal, é o segredo da vida. O segredo da vida é você demitir as babás, né? O segredo da vida é você demitir as babás. A gente tem babá emocional, né? A gente tem babá espiritual, como eu falei no início. Tem pessoas que elas nunca ouviram a voz de Deus, porque elas falam assim, para ouvir a voz de Deus dá trabalho demais, para que eu vou fazer isso? Eu tenho um pastor, se eu tenho um profeta, eu vou só lá e Deus vai falar com ele, ele vai traduzir para mim. A gente tem babás até espirituais, sabe? Ou seja, a gente tem dificuldades de parar e sincronizar na frequência de Deus para ouvir a voz dele direto em nós. A gente tem tanta preguiça de fazer isso que a gente tem babás emocionais. A gente vai atrás do pastor para que o pastor declare algo sobre nossa vida, busque algo para nossa vida, e a gente não tem coragem de fazer isso. A gente é escravo espiritual, literalmente. E isso é algo ruim muitas das vezes, sabe por quê? Porque tem pessoas que, assim como eu, antigamente, nunca ouviu a voz de Deus no seu coração falando com ela, nunca parou para ouvir de fato. Eu vou dar uma saidinha ali, daqui a pouco eu volto, tá bom, pessoal? Fui ali ver minhas filhas amadas que já foram dormir. Então eu tava falando sobre babás espirituais, né? Ou seja, como que a gente faz para ter liberdade? A gente precisa localizar as babás. A gente tem pessoas que tem de babá a mãe. Tem homens velhos casados que qualquer coisa corre para contar a mãe que a esposa fez algo. Mesma coisa é as esposas. Qualquer coisa corre para contar a mãe, os parentes que aconteceu. Então tem babás que vai cuidar dos relacionamentos, das brigas por eles, sabe? Então vocês precisam começar a demitir. Eu já fui esse tipo de esposa. E eu não ia contar pra minha mãe, eu ia contar pra irmã do meu esposo. Ela que era minha babá. Acontecia algo, eu ia contar pra ela me ajudar a resolver. Até que eu entendi
que eu que tinha que ser a governante da casa. Eu que tinha que ser a sábia da casa. Eu que tinha que ser uma mulher edificadora. Que eu não poderia estar levando os meus problemas para outras pessoas, que era sobre eu, meu esposo e a gente resolver. E eu demiti essa babá. Outra coisa é: preciso construir as minhas liberdades até onde eu determinar. Exatamente. Tem uma passagem na Bíblia, né, que fala que todas as coisas já foram nos dadas, né? Em Gênesis 1:26 fala que a gente é a imagem e semelhança do Criador e que ele nos deu o domínio sobre todas as coisas, ou seja, a gente já tem a liberdade de tudo, só que a gente determina até aonde vai o nível de liberdade da gente, porque ele já nos deu todas as coisas, a gente pode acessar tudo. Porém, a gente tem crenças que nos limitam, então a gente precisa começar a demitir essas crenças, esses bloqueios, para a gente cada vez ter mais nível de intimidade com ele e acessar mais coisas aqui na Terra. Outro código é: várias pessoas têm os pais como os babás, eles tomam conta de tudo, né? Ou seja, tem homens velhos ainda que ainda moram com os pais, que mora com a esposa na casa dos pais, né? Ou seja, tá na hora de demitir essa babá. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, que o reino é tomado por esforço. Então, se você não se esforçar, você não vai conseguir ter liberdade aqui na Terra, não. As 3 esferas da liberdade, que é DPA, significa pessoas que não governam no presente, porque elas têm 50% no passado, focadas no passado da mente dela, 40% no presente só e 20% no futuro. Desculpa, tá errado. É assim: 70% do histórico da gente tem que ser focado no governo, 70% no... Tá errado novamente, pessoal. Pera aí, deixa eu voltar aqui. A liberdade, né, que é o DPA, tem que ser assim: 10% no histórico, 70% no governo, que é o presente, e 20% nos projetos. Ou seja, a gente tem que dividir os nossos pensamentos, o nosso nível de energia, de tempo, focado nesses 3 pilares, que é histórico, passado, que a gente nunca vai esquecer o passado, mas a gente não pode estar com a cabeça focada 100% lá. A gente precisa dar ali 10% só de energia, porque tem coisas do passado, tudo no passado é aprendizado, né? Por alguns pensamentos podem ser feridas, né, que causam dor até hoje, mas mesmo assim você não pode deixar de pensar, porque aquilo ajudou você a superar algo, vai ajudar você a superar algo. Então, 10% tem que ser no histórico, tem que ser no passado, 70% tem que ser no agora, no presente, no governo da sua vida. Eu não acho que você vai ter 70% no passado e 10% no agora que você vai conseguir construir liberdade financeira, que você vai conseguir prosperar, que você vai conseguir ter um casamento bom, que você vai conseguir treinar seus filhos, que você vai ter liberdade geográfica, se você não focar a sua energia e o seu pensamento e o seu foco 70% no agora, no presente, e 20% no futuro. Que as pessoas falam assim: ah, não vou fazer plano porque amanhã não pertence a mim. Sim, não pertence a nós, de fato, pertence a ele. Tudo por ele e para ele são todas as coisas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer planos e fazer coisas no presente que vai nos fazer governar também nos
20% na frente, que é os projetos futuros, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, e a gente também precisa ter um mapa onde a gente vai dizer, olha, eu vou dar prioridade para ter governo nas minhas emoções, na minha saúde e no meu espiritual, beleza? A gente também tem que ter um segundo plano para a gente começar a ter governo financeiro, geográfico. E isso só vai acontecer se a gente tiver foco nessas 3 etapas: 10% no histórico, 70% no governo e 20% nos projetos, tá bom? Deixa eu ler aqui com vocês mais alguns códigos que eu anotei da mentoria, que é: a liberdade só vai ser tomada de fato por você quando você entender que a liberdade é gerada na sua cabeça, em forma de algo, em forma de projetos, e você tem que colocar isso para fora para que você tenha liberdade financeira, geográfica e emocional. E aí, pessoal, eu quero ler com vocês o segundo texto, que fala assim: a liberdade de amanhã custa o hoje. E aí? Vocês estão preparados para entender que a liberdade de amanhã custa o hoje, custa o agora, os segundos do agora? Quando você exerce governo no agora, você faz coisas que você vai colher no amanhã. Ou seja, a sua liberdade depende do hoje, depende do quanto você quer ser liberto amanhã. Isso é forte. Mas se você conseguir entender isso aqui, só isso aqui, você não vai precisar nem ver essa live toda. Se você entender só isso aqui, que a liberdade do amanhã custa o hoje, você vai falar um plano, eu vou ter um alvo para alcançar a liberdade de amanhã no hoje. Isso é forte, hein? Processos de vendas, tá bom? E eu convidei vocês a participar aqui da live, que amanhã a gente vai ter aí 7 passos para a gente conseguir fechar uma venda. Desejo a vocês uma excepcional noite. Obrigado pela participação. Tchau.